Vamos lá. Pessoal, como eu vinha comentando, hoje eu lidero o time de análise de empresas da Exceed. A ideia aqui é que o time seja responsável por toda a esteira de conversas com as empresas e o time foi também responsável aqui pela análise e pelo lançamento da rodada de investimento da Courban. Queria fazer aqui uma primeira introdução à Exceed para que fique muito claro aqui o nosso modelo. E depois eu vou passar a bola para a Daniela, CEO da Courban, para que a gente possa ter uma exposição muito aprofundada com relação ao modelo de negócio, à tese de investimento, e ao final a gente faz aqui uma abertura para vocês, para que a gente possa ter uma troca muito interativa mesmo, né? Para que vocês possam aqui fazer perguntas, levantar questões e dúvidas sobre a potencial tese de investimento diretamente com a Daniela, a melhor pessoa aqui para responder as questões de vocês diretamente, tá bom? Falando um pouco aqui sobre a Exceed, a Exceed é uma plataforma de investimentos em startups e pequenas empresas no Brasil. A ideia aqui é que a gente atue em duas pontas. A primeira delas para o investidor. Nós funcionamos como um grande canal de alocação patrimonial onde o investidor aqui vai ter acesso a pequenas empresas e startups no Brasil, coisa que antes da atuação da Exceed era basicamente inimaginável. Empresas como a Courban não tinham aqui, investidores não tinham acesso a empresas como a Courban, a não ser quando essas empresas já fossem bem maiores e já tivessem ali suas primeiras ofertas em mercados abertos, né, em mercados de capitais abertos no Brasil. Hoje, então, investidores pessoa física, investidores de pequeno porte têm acesso a empresas de altíssimo crescimento, como a Courban. Do outro lado, para as empresas, nós funcionamos aqui como uma primeira porta ao mercado de capitais brasileiro. Ou seja, empresas que, por natureza, têm muita dificuldade de acessar mercado de capitais pelo seu tamanho, por grandes bancos, bancos de investimento não abrirem portas para empresas desse patamar, desse porte. Empresas desse estágio de vida não têm acesso, tradicionalmente não têm acesso ao mercado de capitais no Brasil. E a ideia aqui é que a Exige sirva como uma grande porta de entrada para o mercado de capitais brasileiro, para essas pequenas empresas e startups no Brasil. Falando um pouco aqui sobre a própria Courban, a Courban ela é um SaaS B2B para gestão de serviços urbanos, gestão operacional de serviços urbanos. O que isso significa? A ideia aqui é que o setor de serviços urbanos, o setor de manutenção de rodovias, o setor de iluminação, o setor de coleta de resíduo, ele atua hoje de forma extremamente arcaica. Hoje ele atua de forma sem transparência para o seu contratante, né, final, e de forma muito arcaica. Então a ideia aqui é que é um setor que é hoje muito exigido no que se refere à transparência, por exigência regulatória. Hoje a gente tem um marco de saneamento que exige de empresas que são contratadas por municípios e pelos estados que reportem de forma mais transparente para o seu contratante. E a gente tem a solução da Courban, que atua exatamente nesse modelo, ou seja, vai entender a operação da empresa, vai capturar dados da ponta, vai monitorar equipes de campo, vai traduzir isso para uma plataforma SaaS e entregar relatórios e entregar um nível de exigência regulatória por transparência, de forma digerida, de forma transparente para o seu contratante final, tá? Pontos interessantes aqui que a gente vai tocar com profundidade durante a conversa. A Courban, ela é investida pela Antler. A Antler é uma das maiores gestoras de venture capital do mundo. A Antler, se vocês forem pesquisar, acabou de anunciar que duas investidas dela viraram unicórnios recentemente, ou seja, investidas que hoje valem mais de US$ 1 bilhão. Ponto relevantíssimo até para a construção de tese, né? Quando a Exceed vem aqui construir uma tese de investimento para os seus investidores, para uma nova captação, a gente vai olhar também para quem já investiu naquela empresa, quem já alocou capital naquela companhia. E a Antler é um pilar dessa tese muito, muito forte dentro da Courban. Outro ponto é que a empresa entregou muito resultado
desde a última captação que foi com a própria Antler, né? A empresa captou com a Antler em 2023 e cresceu mais de 3 vezes desde então, entregando muito, muito resultado e recentemente virando uma chave que é muito difícil para uma empresa do tamanho da Courban, que é começar a gerar caixa. Então, hoje a Courban ela está num patamar que é muito propenso a uma nova captação, é muito oportuno para uma nova captação, ou seja, entregou muito crescimento, entregou resultado operacional, ficando com caixa positivo nos últimos meses, tendo o melhor mês de faturamento em junho da sua história. Então hoje ela tem aqui um patamar muito interessante, uma janela de oportunidade muito interessante para uma nova captação. Esse é um grande resumo, é um grande 2 minutos aqui do porquê a Exceed escolheu a Courban para uma nova captação. E aí eu vou começar a jogar a bola aqui para a Daniela, para a gente poder aqui ouvir dela um pouco sobre a tese, um pouco sobre esse mercado e, naturalmente, levantar perguntas ao longo da conversa. Tá bom, pessoal? Novamente, a Daniela vai passar aqui pelo pitch da Courban e, ao final, a gente vai ter a oportunidade aqui de abrir o microfone e trocar direto com a Daniela. Tudo bem? Daniela, fica à vontade para compartilhar a tela, para compartilhar a apresentação da Courban e aí a gente fala com profundidade do modelo, da tese e, claro, sobre o perfil da empreendedora que é tão importante aqui para a construção da nossa tese. Tudo bem? Passo a bola para você. Boa, Rafael, muito obrigado pela oportunidade, né, e também por acreditar junto com a gente aí que a gente pode revolucionar o setor de serviços urbanos. Boa noite a todos os investidores, né, e potenciais parceiros aí dentro dessa estrutura que a gente criou aqui, desse ecossistema no qual a gente vai ter a oportunidade de apresentar o que a gente vem fazendo nesse setor. Eu sou Daniela Ribeiro, sou CEO da Courban, eu sou engenheira ambiental de formação e já atuo nesse setor há 15 anos. Eu fundei a Courban há 7 anos, exatamente para resolver um problema que eu mesma tinha quando eu trabalhava nesse setor diretamente ali no campo. Nossa ideia basicamente é viabilizar os serviços urbanos, os serviços de campo, orientados sempre por dados. É trazer um poder da cultura data-driven para um mercado ainda muito, muito analógico, que precisa e merece evoluir, uma vez que ele impacta a vida de milhões de brasileiros todos os dias, e a gente mesmo nem imagina toda a logística que é necessário para que a gente consiga ter as cidades limpas, organizadas e que a gente consiga ter ali a qualidade de vida necessária no dia a dia das cidades que acontecem aqui no Brasil. Vou falar um pouquinho primeiro, basicamente, sobre o que a gente vem fazendo. Então, como o Rafael falou, a gente é um SaaS B2B, a gente é uma empresa que presta serviço para empresas que prestam serviços urbanos. A gente não presta serviço para prefeituras, nossa receita não vem, das prefeituras, ela vem de empresas concessionárias que fazem serviço todos os dias, como coleta de lixo, varrição de ruas, manutenção de rodovias, infraestrutura, iluminação, na verdade todo o coração mesmo logístico ali para que as cidades elas tenham condições de acontecer. Nossa plataforma simplifica as operações de campo desse setor e a gente basicamente conecta dados em tempo real dessas equipes que trabalham nas ruas, permitindo que o gestor ali consiga tomar decisão mais ágil, orientada pelos dados. Nossa solução, inclusive, já proporcionou um retorno de 10 vezes o valor investido ao longo do primeiro ano para diversos clientes. Então, a gente hoje tem uma mensalidade ali no qual o cliente paga para poder usar a plataforma, e o retorno que ele tem como redução de hora extra, consumo de combustível, representa muito mais do que ele realmente, efetivamente, ali tem de custo com a gente. A gente atingiu o marco de 1,5 milhões de faturamento de reais, né, de faturamento nos últimos 12 meses, cresceu mais de 3 vezes, como o Rafael já comentou com relação à nossa receita. É válido falar que a empresa tem 7 anos, nos primeiros 5 anos, a gente foi no modelo bootstrapping, ou seja, a gente não tinha capital de investimento na Courban, a gente sempre reinvestiu o lucro da própria empresa para que a operação pudesse acontecer, que a empresa pudesse crescer, e depois de 5 anos crescendo pelo menos 100% a cada ano, comigo e mais uma pessoa de produto no time, a gente resolveu fazer a primeira captação para conseguir entender o que aconteceria após esse processo. E foi isso que aconteceu. Nossa relação de Lifetime Value e CAC é de 90,
O ideal é que seja maior do que 3 para vocês terem uma referência. Lifetime value é o valor que é o tempo que o cliente gera ali de receita para a gente na vida útil como cliente, e o CAC é o custo de aquisição do cliente. Então, essa relação 90 é sempre realmente muito boa. E basicamente a gente tem hoje mais de 1.000 usuários ativos na plataforma que usam a nossa ferramenta todos os dias. Então, assim, a gente tem um potencial muito, muito grande de impactar muitas operações. A gente é break-even desde o ano do mês 1 da nossa companhia e depois agora de captar investimento, a gente atingiu o break-even novamente. Então, a gente tem hoje uma operação autossustentável, mas mesmo assim a gente gostaria de captar porque a gente sabe da importância do capital para você poder fazer o crescimento acelerado. E a gente quer continuar com esse ritmo para se tornar referência global mesmo nesse sentido. Como o Rafael falou, a Antler é o maior investidor de early stage do mundo, e a gente foi investir em 2023 por eles, e acho que esse é um motivo de grande orgulho aqui para a gente, que começou totalmente bootstrapping. Basicamente, as empresas que movem as cidades, que organizam as cidades, que fazem elas efetivamente acontecer, ainda operam sem dados, sem controle e sem previsibilidade. A maior parte dos nossos clientes ainda usam controles manuais e planilhas em Excel para conseguir fazer a gestão dos dados. E aí, quando eu falo isso, é basicamente assim, um caminhão de lixo sai para fazer a coleta, não sei onde vocês estão localizados, mas sai para fazer a coleta na Avenida Paulista, para poder fazer aquela informação. Quanto tempo ele levou? Qual foi a produtividade dele? Qual é a produção daquele equipamento? Quebrou o equipamento? Teve custo de manutenção? Teve hora parada? Foi produtivo? Então, assim, fazer a gestão de tantos dados de forma manual é muito complexo. E os nossos gerentes aí, dos nossos clientes, eles têm muita dificuldade em olhar e ter a visibilidade das operações que acontecem simultaneamente. Não sai um caminhão por vez. Nossos clientes não têm só uma cidade para gerenciar. Então, realmente é muito complexo ter acesso a essa informação. E quando eles recebem os dados que vêm dos controles manuais, eles não são confiáveis, porque não tem validação dessas informações no campo. E hoje o nosso algoritmo já trabalha com validação em tempo real para que esse dado seja mais confiável. Para resolver esses 3 problemas, eles investem em grandes equipes muito onerosas que não têm as ferramentas adequadas para fazer a gestão. E então isso eleva muito o custo operacional desse contrato. Tem um problema muito importante nesse setor, como eu já estou há 15 anos nesse setor, eu até brinco que é o nosso setor, né? Que é a falta de bench de performance operacional. Eles não sabem qual é a performance ideal de uma equipe de varrição de ruas, ou quanto que tem que gerar ali uma equipe de roçada de áreas verdes, ou quanto que vai fazer uma performance de varrição mecanizada nas grandes avenidas, ou a coleta de lixo em toneladas por hora. São muitos indicadores que a gente não tem referência dentro desse mercado de qual que seria a performance ideal. E hoje a Courban, depois de 7 anos, já tem se consolidado como uma empresa de dados desse setor que tem referência com relação a essa informação. E basicamente, sem dados, sem bons negócios. Então, hoje, com o marco legal de saneamento, os nossos clientes são obrigados a ter transparência, confiabilidade e performance. E eles não conseguem ter margem de lucro adequada se eles não sabem como é que é a performance da operação deles. Então, hoje a gente precisa resolver esse problema de forma bastante efetiva. E aí, como é que a gente resolve isso? Basicamente, levando inteligência e automação para as operações. A gente trabalha com automação operacional, dados, controle e previsibilidade. A gente, então, basicamente, é um setor de serviços urbanos, tem desde os dados da equipe de campo até dados para tomada de decisão ágil, tudo em tempo real. A gente já incorporou a inteligência artificial para gerar mecanismos de recomendação e ele saber exatamente o que ele tem que fazer com um clique dentro da nossa plataforma. É menos processos analógicos, mais tecnologia, mais eficiência e mais qualidade de vida na vida das pessoas que hoje habitam todas as cidades brasileiras. Aqui é um fluxo sem a Courban e com a Courban. Então, basicamente, hoje, eu como cliente, eu tenho 100 equipes que saem para as ruas todos os dias com um montão de papel. Não sei muito bem o que a minha equipe tem que fazer em cada dia, porque é muito dinâmica. Um dia tem evento em Copacabana, outro dia a gente tem jogo no Maracanã. Então, os indicadores, eles precisam ser geridos da melhor forma possível. As empresas que elas recebem esses dados, os funcionários fazem tudo em Excel para tentar gerar alguma informação importante que gere um altíssimo ali resultado, mas o que acontece efetivamente é que o setor tem um alto custo operacional e uma baixa performance para gestão. E com a Courban, todo o fluxo fica otimizado. A gente capta os dados no aplicativo da Courban, dados da operação ponta a ponta. A gente tem algoritmos de validação de dados e geradores de métricas automáticos, tudo por algoritmo.
e basicamente o nosso cliente ele tem acesso às insights para tomada de decisão ágil por meio da nossa inteligência artificial. A gente garante para o cliente aumento de eficiência e redução de custos. Basicamente, é menos processo analógico e mais tecnologia. E essa é a carinha do nosso produto. A gente tem mais de 25 serviços urbanos diferentes para serem gerenciados no nosso aplicativo, desde o mercado de saneamento até mesmo o mercado de limpeza urbana, zeladoria de cidades. No aplicativo, os usuários, as equipes geram dados ali de forma simples e fácil, e na plataforma ele consegue ver a performance e tomar decisões. A gente tem vários outros serviços adicionais dentro da plataforma, que são features, são produtos que aumentam o upsell e também o lifetime value do nosso cliente dentro do nosso contrato. Toda a nossa tecnologia é própria e isso já está revolucionando o nosso setor. Aqui eu trago um pouquinho dos casos reais. Então, como é que o nosso cliente teve retorno sobre o investimento? 35% de aumento na quantidade de toneladas retiradas num contrato que você recebe por tonelada é super impactante. É resultado direto para o nosso cliente e também para a performance do contrato naquela cidade. Aumento de 50% nas horas produtivas, ou seja, eles fizeram muito mais com menos tempo. Então, isso também é super, super impactante. Redução de registros de excesso de peso do caminhão, redução de custo de manutenção, aumento de capacidade produtiva da frota. Aumento de 20% na performance em quilos por hora e quilos por quilômetro. É você realmente conseguir produzir mais com menos recursos. Esses são alguns dos ganhos e é onde a gente exatamente revolucionou o setor já, com transformações de operações que antes eram muito analógicas para processos efetivamente mais inteligentes. Inclusive, a Cleanmaster Ambiental é a empresa que teve hoje o maior retorno com relação à nossa parceria, e ele já aumentou mais de 10 vezes o valor da mensalidade dele com relação aos nossos produtos, exatamente pela confiança que ele tem no que a gente consegue entregar. E por que a gente quer captar de novo agora, né? Depois de 2 anos que a gente fez a primeira captação, a gente entende que o mercado tem 2 anos agora para realmente se consolidar. E a Corban está numa fase que ela tem a oportunidade de se tornar referência nacional com relação à inteligência operacional por meio de dados. Então, com o marco legal de saneamento, muitos contratos passaram a ser por performance, ao invés de ser por equipes ou por valor global, e isso faz com que o nosso cliente precise se adaptar. E aí a Corban hoje é a principal ferramenta que ele tem para que ele consiga fazer isso dessa melhor forma. E aí acho que uma outra informação super relevante é que o nosso produto e o nosso negócio, ele já foi sempre mapeado e orientado pelos nossos clientes e hoje ele tem uma condição de escalar de forma muito simples e funcional. Por isso que essa captação é importante nesse momento. A gente tem um momento de mercado importante e um momento de negócio e produto importante. Até hoje a gente fez tudo de forma orgânica, construindo tudo com os nossos próprios clientes. Desde a captação com a Antra, a gente acelerou e a gente quer acelerar ainda mais. E os nossos poucos concorrentes, porque é um mercado que não tem muita visibilidade, ele enfrenta muitas dificuldades em desenvolver novas funcionalidades, porque são empresas que estão há mais de 25 anos no mercado. Então, a gente realmente tem um código mais simples, estruturado, totalmente voltado para uma arquitetura de inteligência artificial. E é isso que faz com que a gente tenha um diferencial competitivo muito significativo. Falando um pouquinho sobre o marco legal de saneamento, ele exige que as empresas consigam dados, tenham transparência, mais eficiência e invistam em digitalização. Diversos contratos dos nossos clientes hoje em dia exigem exatamente que ele tenha aplicativo, inclusive. Então, a Courban, como ela trabalha com mobile device, ela consegue trazer isso de forma simples e funcional para o cliente. Ele instala esse aplicativo na Play Store e já começa a gerar dados, já começa a gerar evolução. Como é que funciona, basicamente, o nosso modelo de contratação? Então, as prefeituras ou as concessionárias, a Sabesp hoje é uma empresa privada que contrata mais de 1.000 fornecedores todos os meses, que podem ser nossos potenciais clientes, além da própria Sabesp. Mas essas organizações contratam empresas de engenharia e concessionárias para fazer serviços urbanos, seja de água, saneamento, iluminação pública, limpeza urbana, zeladoria, e essas empresas é que contratam a Courban para a gente gerir essas equipes da melhor forma possível, tá? E aí, como é que é esse tamanho de mercado? Só no Brasil, a gente tem hoje previsão de investimento de 900 bilhões de reais dentro desse setor de saneamento ambiental. Quando a gente pensa no que a gente quer atingir nos próximos 5 anos, eu estou falando de 700 milhões de reais de faturamento. Isso equivale a 1,6% do mercado endereçável.
Então, realmente é um mercado muito grande e a gente tem potencial de fazer isso de forma muito rápida, se a gente realmente conseguir esse investimento e conseguir escalar toda a nossa operação nessa velocidade. Basicamente, como é que a gente aumenta a nossa base de usuários? Então, hoje, as empresas de concessionárias de engenharia, o nosso ICP são essas empresas que fazem qualquer tipo de serviço urbano. A gente hoje consegue, em uma hora, construir um novo serviço, inclusive, que já vai ficar disponível para todo mundo. A gente foca muito em médias e grandes empresas, que é hoje o nosso core. No Brasil, a gente tem hoje 100 mil empresas que fazem serviços urbanos e 80% dessas empresas são médias e grandes, então a gente tem realmente um potencial muito grande de crescer rápido. E a gente sempre conversa com diretores e gestores de operações e planejamento, que era basicamente a minha função há 7 anos atrás. Então, eu consigo conversar muito facilmente com esses clientes, porque eu conheço a realidade e os desafios que eles precisam enfrentar todos os dias. O nosso funil de vendas hoje é composto por uma taxa de conversão de 10% em 90 dias. Então, eu falo com 20 leads para fechar um novo cliente, mas a ideia é que a gente consiga falar com 500 leads para fechar 50 novos nos próximos 12 meses. Eu já tenho, inclusive, uma lista de 650 potenciais clientes que a gente está explorando, e a ideia desse investimento, basicamente, é investir em marketing e vendas para poder fazer o nosso crescimento no próximo ano seguir essa velocidade da mesma maneira. E os nossos canais de aquisição, basicamente, é uma expansão geográfica orgânica, então nossos clientes, além de aumentar a receita com a gente, né, contratar mais nosso serviço, eles também indicam a gente. A gente tem uma prospecção ativa, uma venda consultiva no outbound. A gente também tem um pouquinho de marketing no inbound marketing para topo de funil. E a gente também tem parceria com hubs de inovação e eventos. Então, a gente participa de uma feira no ano e a gente tem feito alguns eventos de divulgação um pouquinho do que a gente está fazendo no mercado. Nosso modelo de negócio é escalável com recorrência, então é o SaaS B2B. A gente hoje tem um pagamento de R$ 10 mil por mês por cliente, num ticket médio. Contrato mínimo de 12 meses, a gente está vendo a possibilidade de aumentar isso para 2 anos, 24 meses. Nossa receita hoje é por usuário, tá? Que a gente cobra é de R$ 175 por mês, então tem um ticket mínimo de 1.250 e máximo de R$ 50 mil por mês, essa é mais ou menos essa hierarquia. E a gente cobra setup e outros produtos que a gente também tem na nossa base. Então, acho que a gente tem hoje várias receitas acessórias além dessa recorrência. E aqui é um pouquinho sobre nossos financials. Então, a gente cresceu 3 vezes nosso faturamento no último ano pós-captação. E aí a gente fez a primeira captação em 2023 com a Antra, que é esse fundo de investimento global que o Rafael também falou. A gente opera em break-even desde o primeiro ano, tem mais de 1.000 usuários. Nossa margem bruta de negócio é de 78%, e nosso CAC Recovery Time é de 1 mês, ou seja, a gente só leva 1 mês para recuperar o investimento que a gente fez para poder atender aquele principal cliente. Então, só para vocês entenderem, a gente cresceu 4 vezes o número de usuários e 3,2 vezes o número de faturamento. Aqui um pouquinho sobre nossa história. Então, a gente fundou em 2018, a gente tinha ali 84 mil de ARR, com um cliente apenas, cresceu 100%. Depois a gente chegou em 4 clientes com 200 usuários, fomos para Google for Startups, Continental, que é um grupo alemão de infraestrutura para bens automotivos, é nosso parceiro de negócio desde 2020, e a gente cresceu 150% de faturamento. 23 para 24, a gente atingiu 1,3 de ARR com 12 clientes e 1.000 usuários. A gente lançou nosso aplicativo, plataforma e tracking. A gente hoje tem 0,03% no market share. Em 2025 e 2026, a gente quer atingir 7 de ARR com 100 clientes, que é basicamente dobrar o nosso tamanho atual, crescer 10 vezes o nosso tamanho atual, e a gente quer lançar mais funcionalidades com base na inteligência artificial. E 27 para 30, a gente quer chegar em 25 milhões com 500 clientes. Lembrando que eu já tenho até uma lista de 500. É claro que não vai fechar todo mundo ao mesmo tempo, mas a gente tem hoje capilaridade para atingir esse mercado. E a gente hoje já está atuando no Brasil todo e tem conversas com Portugal, América do Sul e também África, em países lusófonos prioritariamente, para poder fazer nossa internacionalização. O foco não é esse nesse momento, mas por iniciativa orgânica dos clientes desses locais, a gente também já tem algumas conversas ativas nesse sentido. Sobre eu e, na verdade, o nosso time aqui, né? Então, eu sou engenheira ambiental, tenho mestrado profissional, eu trabalho mais de 15 anos nesse setor e já operei 60 municípios com controles manuais, gerenciando 500 equipes, pessoas diferentes, fazendo funções diferentes, usando controles manuais. E, basicamente, a Curba, hoje, ela combina uma trajetória com bastante expertise nesse mercado,
com um time de produto muito robusto e multidisciplinar. Então, a gente tem líder técnico, desenvolvedor full stack, 2 estagiários. A área de operações, que é a área de suporte, a gente tem hoje pessoas de dados e também de operações, que são pessoas que também vieram no setor. E a gente tem hoje uma pessoa de marketing e vendas que faz essa função de SDR. Tudo isso a gente conquistou ainda sem time comercial. E é por isso que a gente está captando nesse momento. A gente quer melhorar o nosso time de produto e o nosso time de marketing e vendas. A Anter, como o Rafael já falou, é uma empresa que só investiu em apenas 30 empresas brasileiras. A gente participou de residência, inclusive. Foram 3 meses bastante imersos para poder validar o nosso modelo de negócio, nosso modelo de receita, nossa capacidade produtiva, até mesmo fit, né? Acho que o fato de eu ser do mercado é um diferencial muito competitivo, porque eu conheço bastante a dor do nosso cliente, e a gente é a única empresa que foi investida neste setor até hoje, inclusive, né? Então, acho que isso também é super relevante. A gente também tem aqui no Benchmark algumas empresas que fazem diversas coisas parecidas, mas nada igual. A gente hoje trabalha com mobile device, módulo de roteirização, implementação fácil, porque a gente não tem hardware para ser instalado no cliente, e o nosso preço é um dos mais competitivos do mercado também. Então, a gente hoje tem bastante competência para crescer. E aqui é um pouquinho do nosso roadmap de produto. Nosso foco é investir em inteligência artificial, automação de contas a receber. A gente vai lançar um assistente de operações com inteligência artificial também. A gente já tem API para integrar com o ERP, que são inclusive potenciais compradores da Courban. E hoje a gente já trabalha com roteirização para poder acelerar também esse ganho financeiro do nosso cliente. Como eu já falei para vocês, a gente quer investir em marketing e vendas basicamente em produto e tecnologia, para conseguir escalar também esses processos. E aqui é um pouquinho dos potenciais investidores, né, para saída, retorno para os investidores, e acho que para todo mundo que acredita na Courban, que são os RPs, que a gente já está estudando as integrações com a Sankia, com a TOTUS, com a OMI, e também os players do nosso setor, como a Sanepar, a GE Ambipar, que vem inclusive adquirindo. A gente já percebeu essa movimentação no mercado, e hoje a gente está se preparando, inclusive, para que isso seja uma grande oportunidade de negócio. Aqui tem um pouquinho das relações de investimento que já estão previstas e estão nesse material de comunicação. Depois a gente até pode se aprofundar nisso. Mas, basicamente, por que a gente gostaria que vocês acreditassem junto com a gente para investir na Courban? Basicamente, a gente tem um track record super importante, uma validação da Anter que deixa clara a oportunidade. A gente tem hoje uma atração muito agressiva, a gente, sem investimento nenhum ali no começo, crescia 100% ao ano. Com a primeira captação, passou a crescer 250% ao ano. E a gente tem grandes clientes aqui no nosso mercado. Então, mesmo quando era menor, a gente já conseguiu chegar nos grandes clientes. E agora, com esse novo investimento, a gente chegou em grandes capitais. A gente é uma empresa autossustentável, como a gente operou por muito tempo sem esse investimento capital de giro alto, a gente sabe gerir bem o dinheiro, sabe onde é que precisa ser esse investimento. Então, a gente acredita que é realmente a oportunidade ideal. Então, se você realmente acredita que dá para revolucionar o setor de serviços urbanos, quer ser impactado positivamente pela nossa aplicação e quer colaborar mesmo com a gente com essa revolução, a gente tem já aí o link disponível e eu vou ficar à disposição agora para as perguntas. Muito obrigada. Excelente. Excelente, Daniela. Eu tenho algumas aqui anotadas para a gente começar a conversa. O pessoal já veio levantando algumas questões no chat e aí a gente vai abrir o microfone para todo mundo poder participar também e trocar com você de forma muito interativa. Primeiro, me conta um pouco sobre a estratégia comercial de vocês, né? Hoje vocês atingiram ali 1,5, mais de 1,5 milhão de faturamento. Um ponto interessante do modelo da Courban, como a Daniela destacou, parte relevante desse faturamento, mais de 80% desse faturamento é recorrente, ou seja, tem aqui uma taxa de implementação do produto e depois a Courban cobra de forma recorrente do seu cliente, e dessa forma, tudo que a Courban faturou nos últimos 12 meses, 80% disso é recorrente, ou seja, um nível de receita muito mais saudável do que aquelas receitas únicas ao longo do tempo. Me conta um pouco, Daniela, me conta um pouco dos desafios comerciais, como vai ser a Courban depois da captação em termos do pipe comercial de vocês. Como vocês saem do número de clientes que vocês têm hoje para atingir esse mercado endereçável que você contou, que, de novo, era até uma dúvida minha, né, que a gente conversou sobre. Poxa, será que esse mercado é tão pulverizado assim? E mais de 100 mil empresas atuam nesse mercado. Então a pergunta é,
como você vai endereçar esses clientes, qual é o desafio comercial, e como você vai sair desse número que você tem hoje de clientes para atingir esse mercado de mais de 100 mil empresas que a gente tem hoje no mercado brasileiro. Boa, Rafael. Essa é uma pergunta muito, muito boa. E acho que a primeira, a resposta, assim, imediata é aumentar nossa capacidade de vendas também. Então, hoje a gente tem uma SDR, uma pessoa, na verdade, que faz um pouquinho de marketing ali, porque nossa estratégia de marketing é toda voltada para geração de leads. Então, a gente tem essa pessoa que faz as duas funções. E quem é o closer ainda sou eu como função de CEO. Acho que é um desafio meu pessoal terceirizar essa responsabilidade quando eu tiver bastante segurança do processo. Então, eu montei uma máquina de vendas. A gente sabe quais são as interações certas no momento certo. E a ideia desse investimento, Rafael, é investir exatamente nessa máquina que a gente criou, tanto de processo quanto em pessoas também. Então, a gente precisa ter mais capacidade de venda do que centralizar isso somente na minha função, ainda mais porque ela é estratégica para todo o negócio, né? Não só para vendas, como para produto, operações e assim por diante. Então, a gente vai contratar 3 vendedores. Hoje eu tenho capacidade de geração de lead já mapeada, de geração de receita mapeada, mas a gente quer atingir a nossa meta é 500 mil reais de capacidade por vendedor. E a ideia é que a gente explore tanto essa lista de 500 leads que a gente já tem, de forma orgânica, para poder também, com esse investimento no embalde marketing, alimentar, né, retroalimentar nosso topo de funil, para que a gente não tenha escassez, né, desses leads. Então, a ideia basicamente é contratar time de vendas, um investimento super baixo, né, na verdade, são 3 vendedores que a gente já mapeou, ter a meta de capacidade de geração de receita de 500 mil reais em contratos, atingindo aí 50 leads nos próximos 12 meses, depois mais 50 para poder atingir o nosso primeiro marco de faturamento. E a nossa ideia principal hoje, basicamente, é investir no embalde marketing para poder alimentar o topo de funil, sem a gente ter que fazer ali a prospecção ativa com tanto vigor. Mas vai ser mais ou menos isso. Tá tudo Legal. mapeado já. Excelente, excelente. Eu queria que você explorasse um pouco mais sobre o novo marco do saneamento. É, é uma, é uma é um pilar-chave para a tese de investimento da Courban, onde hoje a gente tem um nível de exigência muito mais alto no que se refere à transparência dos dados dessas empresas. Eu queria que você Sim. comentasse um pouquinho de que tipo de dados essas empresas são exigidas no dia a dia, e qual é a diferença da empresa antes do nível de aporte que essa empresa fazia antes da Courban e depois da Courban. Sei que a gente pincelou um pouco sobre isso, mas eu queria um pouquinho mais de profundidade. Como o marco do saneamento hoje exige desse mercado que é tão grande, um mercado extremamente arcaico e manual, e que tipo de dado ele exige dessas empresas e como a Courban vai na ponta e consegue automatizar toda essa coleta de dados até montar uma plataforma de reporte automático para o seu cliente. Boa, vamos lá. Pensando, vou tentar trazer um exemplo até para o mercado financeiro, já que eu devo estar conversando somente com pessoas desse mercado, para tentar facilitar, porque o meu mercado é bastante específico, não é pequeno, mas ele é invisível aos olhos de quem não atua nele. Imagina que eu vou abrir uma Smart Invest, uma agência aí, né, de fundos de investimento, e vou contratar 10 pessoas que vão ficar fazendo todo o processo de outbound para poder gerar ali os capitais e assim por diante. Antes, os contratos eram feitos por pessoas que você quer contratar, não por resultado que essas pessoas geravam. O marco legal do saneamento, ele veio para poder entender quanto que cada equipe realmente está gerando de performance, tá? Então, antes, quem remunerava o escritório de investimentos era o próprio fato de você ter 10 pessoas ali fazendo o trabalho delas. Hoje, o marco legal do saneamento exige que só vai ser remunerado se essas 10 pessoas gerarem pelo menos X de performance. Vocês entendem a diferença? É uma diferença muito grande. E eu lembro que quando eu entrei numa empresa muito, muito grande, como fornecedora agora, né, pela Courban, e o diretor de operações perguntou: Dani, mas como é que você faz para gerenciar a roçada? Qual que é a métrica-chave? E aí, essa é a falta que o benchmarking faz no setor, você entende? O mercado precisa agora se movimentar para entender as métricas chaves por operação, o que está fazendo o gargalo daquela operação aumentar ou diminuir, qual que é a oportunidade para eu poder manter minha margem de lucro do negócio. Porque tem muito negócio que está acontecendo de estar ali no 0 a 0, basicamente, entende? Então, o marco legal ele impulsionou
a qualidade do serviço prestado, a eficiência, a transparência e principalmente a importância dos dados na gestão dessa operação. Legal, legal, excelente. Bom, eu queria abrir aqui um pouco para perguntas do chat. A primeira delas, eu acho que é bem interessante, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, do caminho do dia a dia da empresa cliente. Quem é que usa o aplicativo? Quem é o gerente de operação na ponta? O motorista do caminhão tem um app que ele precisa aqui ficar nutrindo com dados no dia a dia. Me conta um pouco, desde a coleta de dados na ponta com a equipe de campo, até a tradução disso em uma plataforma para o gestor desse dado, né? Boa. A gente tem hoje 5 players, na verdade, nessa estrutura. As equipes de campo que usam o nosso aplicativo são garis, motoristas, fiscais que estão ali efetivamente no campo. Então, até eu lembro que uma pessoa uma vez perguntou, Dani, você pode atuar na área de facilities, na área de construção civil? A gente tem vários outros mercados que a gente pode explorar, tá? Porque é isso, equipes de campo acontecem em vários locais, em vários mercados, em várias esferas, e hoje o nosso produto, inclusive, tem condições de atuar nesses outros mercados também. Mas voltando, essas equipes é que usam o nosso aplicativo. Aí a gente tem no meio, entre o gestor e o aplicativo, os algoritmos da Courban que transformam os dados coletados, tanto o input quanto o output, tudo feito pelo algoritmo, chega no gestor, que normalmente é o gerente, é o encarregado do aquele contrato, e aí ele olha pela plataforma tudo que ele tem que fazer. A gente brinca que a gente está revolucionando o setor, porque tem encarregado que fala, cara, agora eu sou analista de dados. E esse encarregado, inclusive, já tem 46 anos. Então, assim, a gente está trazendo um viés social também para o nosso mercado, sabe? Porque a gente está trazendo ferramentas para as pessoas poderem utilizar e melhorar a gestão. Depois que vem essa pessoa aqui do encarregado que analisa os nossos dados, a gente tem uma outra cadeia que são os insights, que é a inteligência artificial da Curva, gerando ali a performance dele para ele poder otimizar. E aí, nesses insights, a gente chega na cadeia ali dos diretores, os donos das empresas, que são os que têm e estão preocupados com a margem de lucro do negócio, tá? Além dessa cadeia que eu falei, a gente também gera valor para a própria prefeitura, quando ela tem uma ferramenta muito otimizada para fazer toda a gestão que ela tem ali, efetivamente falando. Então, a gente acaba tirando valor para toda a cadeia, que é atendida pelo Marco Legal de Saneamento, né, pelos contratos de serviços urbanos, e acho que essa é a grande oportunidade. Boa. Eu vou responder uma pergunta muito objetiva aqui e vou passar a bola para uma um pouco mais extensa aqui também, tá? Fizeram uma pergunta sobre o cap table da Courba. Hoje, a Antar detém 10% dos direitos sobre a Courba, né, do capital da Courba, e o restante do capital está 100% com a fundadora, com a Daniela. Eu queria passar a bola para o Marcelo. O Marcelo ele fez uma pergunta aqui interessante sobre o mercado. Eu queria que, bom, Marcelo, se você se sentir à vontade de abrir o microfone, fica à vontade para fazer a sua pergunta e a gente responde por aqui. Acho que ele abriu o Oi, microfone. Daniela. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite. Bom, eu vou basicamente ler a pergunta que eu fiz. Daniela, veja bem, eu achei bem interessante. Primeiro, parabéns pela sua apresentação, certo? Muito, muito legal, muito boa. Eu gostei muito do nicho que vocês estão trabalhando. Agora, eu tenho um certo convívio com a área de política municipal. E a minha impressão, você pode me corrigir nesse caso, até eu já vi na sua apresentação algumas coisas relativas a isso, me parece que a sua área visa especialmente o poder público, municipal em particular, e também estadual. E conhecendo um pouco esse meio, eu sei que existe com frequência uma dificuldade política e às vezes até de lobbies que existem, especialmente quando se trata de município. Vocês avaliam isso, esse risco, e vocês têm uma estratégia para lidar com ele?
Particularmente, complementando isso, como você avaliaria isso em termos de barreira de entrada no mercado, para justamente nesse contexto também, né? E aí eu já adianto uma outra pergunta que eu ia fazer. Como é que vocês lidam com a questão do profissional que usa diretamente aplicativos, sistemas? Porque às vezes você não tem uma cultura digital, né? Desses profissionais também. Ô, Marcelo, sua pergunta foi muito boa e o nosso mercado, ele tem realmente uma questão de lobby, é uma questão de política pública acho que já foi mais complexo do que é hoje em dia. Acho que a Lava Jato e alguns mecanismos que aconteceram nessa área pública privada ajudaram a mitigar um pouco desses tipos de comportamento nessa área. Mas basicamente a Courba não se envolve nessa parte. Hoje a gente é uma empresa técnica que gera resultado para o contratado da prefeitura, você entende? Então a gente não se envolve no lobby ou no tipo de negociação feita com a prefeitura, com o governo municipal, estadual, com concessionária. Hoje a nossa solução é basicamente técnica para gerar valor para quem nos contrata, sabe? Então isso não é um problema hoje, não é um risco de estratégia, inclusive no nosso negócio. Muito pelo contrário, ela fortalece a transparência e a necessidade de você ter a Courban no seu dia a dia para poder exatamente evitar isso, né? Pensando um Sobre. pouquinho ali na barreira de entrada, eu acho que o nosso mercado ele é gigante, ele é muito bom de trabalhar, inclusive, mas ele não é trivial assim, sabe? Ele é muito complexo e outras empresas já tentaram, inclusive, entrar no mercado e os nossos clientes são nossos defensores máximos. Eu até brinco que em alguns momentos de vulnerabilidade de qualquer tipo de negócio, eu falo, nossa, os clientes acreditam até mais que a gente em alguns momentos no negócio, porque é isso, gerar valor é gerar uma relação duradoura. Então, a barreira de entrada hoje, basicamente, ela se dá pela complexidade do produto que a gente está gerando. Então, todos os algoritmos de inteligência são proprietários, toda a lógica do negócio é proprietária. Então, a gente realmente tem bastante propriedade para poder otimizar isso. E a gente está desenvolvendo agora features que fazem um ciclo, a gente quer captar, inclusive, para isso, né? Para poder desenvolver mais barreiras de entrada de negócio com foco no produto, tá? E é super válido falar que, assim, a barreira de entrada de negócio não se dá somente pela questão ali que a gente pensa de produto, tá? Ela também se dá pelo posicionamento de negócio. Então, a gente quer revolucionar o setor, efetivamente falando. A gente traz o cliente para acreditar nisso junto com a gente. E aí a gente vira um grande fã ali do que a gente está construindo junto. E com relação à última pergunta, para mim é uma das melhores, né? Inclusive, meu time todo, sempre que eu tô assim, bastante preocupada, ele fala: vai para operação, vai um pouco para o cliente, assim, para você matar a saudade e ver os meninos usando o aplicativo, porque acho que isso que me move. É gari, é motorista, é gente mais velha, mas eles também estão aqui ainda, então a gente precisa olhar para eles com o poder de capacitação, com o poder de trazer eles para a revolução. Eu falo que se eu não quisesse revolucionar o setor de serviços urbanos, eu não teria que envolvê-los, sabe, com certeza. Mas uma revolução é uma revolução cultural, tecnológica e principalmente de resultados, sabe, de performance. Então, Marcelo, eu super envolvo eles nessa brincadeira. A gente até vai com essa barreira, com esse investimento, a gente vai investir em gamificação para ele saber a performance dele que foi melhor que ontem. E assim, não tem como ser uma revolução se a gente não envolvê-los diretamente nesse papel. Então, claro que é uma barreira para o nosso concorrente, porque ele não conhece tão bem os meninos, mas para a gente isso nunca foi um problema, porque a gente precisa fazer um produto que funciona para ele e para quem nos contrata, que tem resultado efetivo. Esse ponto que a Daniela levantou é super relevante e foi muito relevante para a nossa construção de tese aqui também, sobre a sua pergunta, Marcelo. Poxa, quem contrata a Courba, né? Se ela não, é muito importante que isso fique muito claro para vocês. Não é a prefeitura que contrata a Courba e dessa forma ela não está ali sujeita aquele perigo da administração pública brasileira que a gente conhece tão bem, né? A Courban, naturalmente, se alguma, ela presta serviço para os fornecedores dessas prefeituras. Então, dessa forma, imagina, né, o caso de um cliente da Courban ser desplugado, a próxima empresa que for prestar aquele serviço também vai precisar do nível de transparência que a Courban presta.
no final do dia. Então esse é o ponto, né? A Courban não está sujeita aqui a licitações, não está sujeito aqui a processos dentro de prefeituras, mas sim os seus clientes estão, e o próximo cliente que for substituir aquela empresa vai precisar da Courban também. Então esse é um ponto importantíssimo para a tese. De novo, ela não está exposta aqui a essa volatilidade dentro da administração pública brasileira, dentro de municípios, né? Vou passar a bola aqui para o Leonardo Pereira. Ele levantou aqui 3 questões para a Daniela. Leonardo, fica à vontade para abrir o microfone se você se sentir confortável e a gente toca aqui as suas dúvidas. Eu só queria complementar, se Por possível, favor. Leonardo, é que a prefeitura, Marcelo, só para poder finalizar um raciocínio importante, isso poderia também ser um canal de aquisição de novos clientes, tá? Então, vender para as prefeituras ou para as autarquias ali, a gente já foi, inclusive, abordado, mas a gente não priorizou esse canal até hoje, exatamente pela vulnerabilidade que ele mesmo apresenta, de inadimplência, de processo muito longo para compra. Então, a gente não priorizou esse canal, tá? Mas isso também pode se tornar um canal conforme o nosso mercado mesmo for percebendo isso como uma oportunidade. Boa. Aí, desculpa, Leonardo, pode agora. Acho que é legal você se apresentar. Obrigado, Daniel. Bom, primeiro, parabéns aí pela apresentação. Achei a tese bastante interessante. Duas das 3 perguntas são correlacionadas, então eu vou fazer elas primeiras e a primeira e a terceira você fica à vontade ali também para responder. As fontes, né, dos seus leads principais ali seriam licitações, né, e portais de transparência, onde tem, né, todos os concorrentes que participaram dessas licitações, facilitando ali um pouco o seu funil para garantir uma maturidade desse seu funil de vendas. E vinculado a isso, seria essa a sua estratégia para gerar tamanha eficiência, né, partindo de dobrando a quantidade de closers, né, de fechamento de novos clientes na metade do tempo, né, reduzindo de 90 para 40 dias, 45 dias, se eu não me engano. E a última pergunta aí, qual que é a barreira, né, para alongar os contratos, tendo em vista que seus clientes já têm contratos longos, né? Eu acredito que primeiro fazer um teste, mas qual que é a barreira de você estender esses contratos aí e garantir essa recorrência por muito mais tempo? Bom, Leonardo, essa foi uma ótima pergunta, e acho que eu vou responder primeiro a terceira, porque ela não tem relação com as outras duas, mas basicamente a Courban é uma empresa que sempre priorizou o contrato de 12 meses para o cliente ter liberdade de cancelamento e para a gente não ter isso como um peso na hora da contratação, mas o nosso churn é praticamente zero. Então, tem clientes que estão com a gente recorrentes desde 2020, inclusive, e clientes que estavam com a gente em 2018, cancelaram em 2020 e já voltaram para a gente agora também. Então, a gente hoje não vê o alongamento do contrato como uma estratégia para aumentar o lifetime value, uma vez que o churn é baixo, a gente não precisa usar isso como uma barreira, assim, sabe? Mas sim, pode ser uma cláusula de segurança nossa a partir do momento que a gente começa a escalar muito a nossa receita. Então, a gente acredita que Exatamente esse, 24. Oi, desculpa? é exatamente esse o ponto. Quando você escalar a sua receita, você começa a ter isso. Isso, e então acredita que a gente acredita que 24 é super possível já da gente fazer, e 36 e 48 eu acho que a gente já pode deixar mapeado para poder estudar conforme a gente for amadurecendo nosso funil mesmo e nosso processo ali de entrega de produto e de valor. Com relação ali às suas 2 primeiras perguntas, a gente tem sim uma fonte de leads que vem de alertas do Google ali mesmo, com portais de transparência e portais de licitação, para a gente poder entender quem é que está se movimentando dentro desse mercado. A gente também tem geração de leads nos eventos que a gente participa. A gente tem uma fonte de geração de leads, Leonardo, muito legal, que é a orgânica, que é de clientes indicando a gente, ou eu chegando por meio das redes sociais. E a gente hoje tem uma premissa de gerar eficiência no processo de vendas com a implementação da nossa máquina mesmo. Então, hoje, o nosso processo de vendas, basicamente, é um SDR que começou em janeiro e eu que faço todo o processo de closer. Então, assim, a gente não tem muita dificuldade em ter essa eficiência, mas escalar ela, basicamente, vai ser com a construção desse time, assim. Então, a gente já tem hoje 650 leads para explorar, e a ideia é que a gente invista um pouquinho desse dinheiro no inbound marketing para poder retroalimentar o funil de vendas para os vendedores terem essa vazão, né?
e basicamente a gente conseguiria ter com essas 3 pessoas fazer a velocidade que a gente gostaria de realmente ter para poder continuar crescendo rápido e se tornar referência, né? Acho que essa é a principal expectativa. Legal, muito obrigado. Imagina, fico à disposição. Excelente. Pessoal, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade para a gente abrir o microfone e tirar as dúvidas direto com a Daniela. Bom, vamos lá. Eu queria destacar aqui alguns pontos. A Courban, ela se destacou muito no nosso processo. Ela tem alguns alicerces aqui da tese de investimento que são muito, muito fortes. Eu queria destacar alguns deles para vocês. A gente vai naturalmente caminhando aqui para o final da nossa conversa. Opa, Douglas, fica à vontade para perguntar. Acho que a gente abre aqui para a última pergunta. Abriu. Tá me ouvindo bem? Te ouvimos. Tá bom. Primeiro, Daniela, parabéns pela iniciativa. Minha pergunta, já que o Rafael falou do tempo, eu vou ser objetivo na construção dela. Eu não ouvi você falar, de que vocês fizeram uma pesquisa dentro do público-alvo quanto ao interesse deles quererem essa atualização administrativa, essa gestão melhorada. Por quê? Porque eles interagem com o Estado. E apesar de que nós temos o marco com prazos determinados para que isso aconteça, nós sabemos que na esfera pública, infelizmente, as coisas vão Obrigada. correndo risco de protelar, né? Então, que o lixão que era para ser eliminado das cidades até 2024, talvez daqui 10 anos eles comecem a olhar melhor para isso. Então, a minha pergunta é: as empresas privadas, ainda que elas queiram eficiência, maior lucratividade, elas foram pesquisadas para saber qual o real interesse delas em fazer esse processo para garantir destaque dentro do marco de saneamento? Boa, Douglas. Vamos lá, essa pergunta é muito, muito boa, porque eu acho que a Corbin passou por 3 etapas de validação de mercado nessa vida que a gente tem, né, de 7 anos. O primeiro foi assim que eu fundei a empresa, em 2018, quando eu, na minha rede de contatos, comecei a entender se aquilo era efetivamente um problema ou não. A Courban, a gente conseguiu um primeiro cliente no primeiro dia de vida útil da Courban mesmo. Então, assim, eu lembro que eu abri a empresa no dia 19, dia 20 eu fui viajar a trabalho já no primeiro cliente no Rio de Janeiro. Então, eu tinha muita facilidade de conversar com esses clientes e entender se era uma dor ou não, até porque eu vivia ela efetivamente antes. O foco da Courban, o core da Courban, sempre foi trazer inteligência operacional por meio de dados. A gente nunca pivotou modelo de negócio, modelo de receita, a gente só evoluiu efetivamente em 7 anos o nosso negócio. Em 2020, quando a gente participou da Google for Startups, a gente fez uma aceleração e foi obrigada a validar tamanho de mercado e fazer pesquisas qualitativas e quantitativas sobre a dor e sobre a necessidade. Então, ali a gente também conseguiu fazer uma pesquisa super legal e que foi muito válida naquele momento para poder quantificar a oportunidade efetivamente, né? E aí, acho que o último foi em 2023, durante a residência da Antler, eles só investem em empresas que comprovem a efetividade de mercado, a necessidade de mercado, e basicamente eles, inclusive, têm acesso aos clientes para poder entender o quão potencial é a tese de investimento. E aí a gente fez um terceiro exercício nessa residência. Então, por mais que eu seja do mercado, conheça os meninos, né, os problemas que eles vivem, e estou super próxima, inclusive, a eles, a gente teve, sim, 3 pontos de validação de tamanho de mercado, de necessidade, e o Marco Legal de Saneamento surgiu em 2020, a empresa de 2018. Então, a gente está à frente, porque a gente sempre pensou na necessidade de performance, e o Marco Legal só veio para impulsionar mesmo a necessidade do nosso produto. Excelente. Eu que agradeço. Pessoal, excelente, tá? Agradeço muito a participação de todos. Espero que tenha sido esclarecedora a exposição da Daniela. Eu convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre a empresa na página da rodada.
Lá vocês vão encontrar a apresentação da companhia, um vídeo explicativo da Daniela, um vídeo da própria Antler, da Carol, da própria Antler, comentando sobre a tese de investimento. Então, eu convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre a empresa na nossa página da rodada. Lá vocês vão encontrar informações sobre o faturamento da companhia, documentos jurídicos e, finalmente, ali a oportunidade de emitir um contrato de investimento para a Courban, tá? Eu queria finalizar aqui sobre a nossa conversa com alguns alicerces da nossa tese que fizeram com que nós tomássemos a decisão de investimento na Courban, de realizar a rodada de investimento da Courban. A Courban, ela atua, como a Daniela muito bem explicou, num setor extremamente manual, extremamente arcaico, e traz aqui uma solução e com uma exigência regulatória muito expressiva, trazendo uma solução SaaS B2B para o seu cliente final, automatizando toda a coleta de dados e finalmente expondo a uma plataforma onde o seu cliente consegue gerir toda a sua operação de forma automática. Além disso, a empresa é uma investida pela Antler, de novo, super relevante, quando eu tenho uma das maiores gestoras de venture capital do mundo apostando na companhia, acreditando na tese e aqui realizando um investimento na empresa em 2023 e preparando a empresa para uma próxima rodada de captação acontecendo hoje na Exceed. E o último ponto, a empresa apresentou muito resultado desde a última captação, cresceu mais de 3 vezes, entregando hoje mais de 1,5 milhão de faturamento nos últimos 12 meses, com resultados operacionais positivos, ou seja, hoje operando com caixa positivo. Isso é muito relevante, ainda mais no ambiente que hoje a gente vive de escassez de capital para pequenas empresas. A Courban, ela demonstrou capacidade de crescer e capacidade de entregar resultado operacional positivo ao longo do tempo. Tá? Convido novamente vocês a conhecerem mais sobre a empresa na nossa página da rodada. Ficamos aqui abertos a tirar mais dúvidas de vocês no pós-conversa. Nosso time está 100% aberto. Nosso time comercial da Exceed está 100% aberto a tirar novas dúvidas de vocês. E aqui fica o meu abraço e muito obrigado aqui pela presença. Obrigado, pessoal. Muito boa noite. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço e a gente vai ficar aí à disposição. A ideia é a gente revolucionar junto esse setor, porque ele é realmente bastante importante e a gente está bastante animado com a oportunidade. Muito boa noite.